E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é para mais uma videoaula aqui de filosofia, para a gente dar seguimento às nossa playlist aqui, falando recentemente que a gente está falando sobre os sofistas, certo? E hoje o tema, o filósofo, o sofista é Pródico, tá? Vamos lá então. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, porque tem geral, Brasil, filosofia e sociologia, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então, gente. Pródico foi um sofista, talvez aí um sofista que muitos vão se identificar, tá? É bem interessante isso. Ele foi contemporâneo a Sócrates, foi contemporâneo aos outros sofistas também. Foi nascido na ilha de Céus, mas ele como embaixador, como um cara que tinha uma arte da oratória, né, que é característica dos sofistas, você sabe muito bem, ele viajava muito representando a sua comunidade no mundo grego, inclusive com boas passagens marcantes em Atenas, certo? Há quem diga, nós temos algumas suposições de que ele tenha sido discípulo de Protágoras, principalmente por conta do método utilizado, né, que é um pouco parecido com Protágoras. E dizem também, há algumas informações de que ele poderia ser potencialmente um dos mestres de Sócrates, isso mesmo. Um dos mestres de Sócrates, por algumas citações de Sócrates em diálogos, mas também porque o Sócrates ele não era tão crítico ao Pródico como outros sofistas. Mas não é só por conta disso, não. A gente percebe até uma semelhança em relação ao assunto filosófico a ser tratado, apesar do Pródico ser considerado um sofista e também ter críticas. Tem críticas, sim, de Platão, de outros filósofos em relação a ele, certo? Bom, vamos lá então. Vamos pensar então na sua obra enquanto sofista. A gente sabe que os sofistas, que grande parte dos filósofos, dos autores do mundo grego, boa parte, não grande parte, não deixaram muitos documentos. Então a gente consegue ver muitos deles em diálogos. O Platão escreveu sobre todo mundo, mas a gente vai ter inclusive Xenofonte escrevendo sobre ele. Xenofonte, inclusive, foi discípulo de Sócrates, mas ele procurava, o Pródico, ele procurava também ensinar pessoas, ele ensinava os discípulos também na arte de vencer debates para poder levar a política e também uma vida pessoal, certo? Então, nesse sentido, ele se enquadra no conceito do que a gente chama de sofistas. A gente vai ter citações aqui que eu vou ler com vocês, que serão bem interessantes, tá? Inclusive citações na íntegra, tá bom? Então, já. Então, ele se enquadra nessa ideia do Protágoras de vencer debates. Só que é um pouco diferente do Protágoras, porque o Protágoras ele era baseado na relativização. Vocês lembram disso? Relativiza. O Pródigo, não. Ele tenta te ensinar a vencer debates através de uma questão de debate ético, tá? Então ele vai buscar sempre tentar qualificar os debates ou o ensinamento que ele vai colocar na base da ética. Isso inclusive faz ele se aproximar de Sócrates nas questões sobre a busca por um debate baseado em decisões, ética no conceito grego, né, principalmente lá em Aristóteles, é busca por felicidade, de uma vida em harmonia. E como se chegar até esse conceito, como a gente chegar até esse ponto, tá? Então isso é bem interessante. Isso vai ficar muito evidente em uma fábula feita por Pródico, que é uma fábula sobre a ética heróica, tá? Como assim? Sobre o herói, né, mitológico grego, Heracles, ou que a gente conhece mesmo de como Hércules, em uma fase, né, em sua fase de adolescência, tendo que tomar decisões em relação à felicidade, à busca por uma ética. Então ele inclusive ensinava isso aos seus discípulos, ele contava essas fábulas aos seus discípulos. A citação que a gente vai ver aqui foi contada por Xenófontes, né, ou Xenofonte, como vocês quiserem chamar, em sua obra chamada de Memorabilis, ou Memoráveis. Tá? A gente vai ler ela na íntegra, a citação da fábula, que vocês vão perceber, onde
Hércules, ou Heracles, ele, em um momento de solidão, né, que ele vai buscar solidão para refletir sobre a vida, na sua adolescência, bem antes do grande lance dos seus 12 trabalhos de Hércules e tal, ele vai refletir sobre a sua vida e lá ele encontra um caminho representado por duas mulheres. E essas duas mulheres passam dois caminhos diferentes para ele. Bom, antes melhor do que a gente ficar explicando aqui, vamos ler com calma. Agora senta aí, relaxa, leia comigo. Deixa eu até tomar uma água aqui. A minha leitura vai ser através do celular aqui, dos prints que eu tirei da obra no celular. São 5 páginas, tá? Vamos lá que acho que é importante. Eu vou aproximar mais aqui, porque eu sabe que eu enxergo pouco até mesmo de óculos, né? Olha só. Conta-se que na altura em que Heracles passava da infância para a adolescência, tempo em que os jovens, porque se tornam independentes, mostram-se irão orientar as suas vidas pelo caminho da virtude ou pelo do vício. Procurou um local tranquilo e sentou-se a ponderar por qual dos dois caminhos iria seguir, virtude ou vício. Então pareceu-lhe que se aproximaram dele duas mulheres altas, uma de aspecto digno e que se via ser de natureza livre, com o corpo singelamente ornamentado, os olhos castos, a postura recatada, vestida de branco. A outra era mais bem nutrida de carnes e tinha um aspecto mole. Estava maquilhada, de modo que parecia mais branca e mais rubra do que era. A figura parecia mais sólida do que era realmente. Tinha os olhos bem abertos e vestia de modo a poder exibir da melhor maneira a sua juventude. Examinava-se a si própria vezes sem conta, observando também se mais alguém a contemplava e voltava-se inúmeras vezes até para a sua própria sombra. Assim, se aproximavam de Heracles, enquanto aquela de que falamos primeiro seguia o seu próprio caminho, a outra adiantou-se, desejosa de se aproximar de Heracles. Então a segunda ela chegou primeiro em Heracles e disse-lhe: vejo que não sabes o que fazer, Heracles, quanto ao caminho pelo qual has de orientar a tua vida. Ora, se fizestes de mim tua amiga, eu te conduzirei pelo caminho mais agradável e fácil. Então ela propôs a segunda, né, que segundo aqui o texto está falando que ela tinha um aspecto mais mole, ela falou assim: eu te conduzo por um caminho mais agradável e mais fácil. E aí a gente muda, passa para frente aí na página. Não te ficará por experimentar nenhum prazer e viverás livre de dificuldades. Caminho fácil. Logo, em primeiro lugar, não terás de se preocupar nem com guerras, nem com assuntos do dia a dia. Ao invés de tua ocupação, será apenas questionar qual o alimento ou qual a bebida que te seria mais agradável tomar. O que te agradaria mais ver ou ouvir. Né? Peraí, deixa eu ver aqui que eu meio que me perdi aqui. Peraí. Ou cheirar ou tocar na companhia de que rapazinhos te sentirias mais felizes. De que modo dormirias mais confortável e de que modo todos estes prazeres virão ter contigo sem grande esforço. E, se algumas vezes sentires qualquer receio de que aqui advenha a pobreza, não fiques com medo que eu te leve a procurar estes bens à custa de sofrimento ou de trabalho árduo de corpo e de alma, porque outros hão de fazer o trabalho de que tu terás o proveito e não te privarás de nada que te possas trazer benefício. Porque aqueles que convivem comigo, eu dou capacidade de obterem lucros em qualquer situação. Então não fica preocupado. Outros vão fazer o trabalho duro por você. E você só vai colher esse trabalho. Heracles, ouvindo essas palavras, perguntou: mulher, qual é teu nome? E aí ela responde: os meus amigos chamam-me Felicidade, e os que me odeiam para me denegrirem me dão o nome de Maldade. Quem te odeia te chama de Maldade, mas
você de fato é a felicidade, por esse caminho feliz, né, sem esforço, né? Entretanto, aproximou-se a outra jovem e disse, agora entrou o confronto dialético aqui, hein? Eu também venho ter contigo, Héracles, porque eu sei quem são os teus pais e porque conheço bem a natureza da tua educação, pelo que tenho esperança de que, se orientares o teu caminho para a minha direção, te tornarás um excelente artífice de obras belas e dignas, e que eu, por causa destes bens, parecerei mais honrado e magnificente. Não te vou enganar com introduções sobre prazer, vou sim expor a verdade sobre a qual os deuses estabeleceram quanto existe. De quantas coisas boas e belas, nenhuma deram os deuses aos homens sem dor e sem cuidado. Então é um caminho um pouco mais difícil, mas, segundo ela, mais honrado, né? E tu, se quiseres que os deuses te desejam, para mim ficou um pouco apagado aqui, propício de honrar os deuses, se queres ser estimado pelos, vamos só passar aqui porque eu estou passando de página em página, tá? Pelos teus amigos. Terás de oferecer os teus préstimos a estes amigos, se desejas ser honrado por alguma cidade. Terás de ser útil a essa cidade, então não é vida mansa. Se esperas que a Hélade inteira reconheça o teu valor, terás de se esforçar pelo bem da Hélade. Se queres que a terra te dê frutos em abundância, terás de cuidar da terra. Se julgares que te é necessário enriquecer, criando gado, terás de se preocupar com esse gado. Se ambiciosa tornar-se poderoso, se ambicionas tornar-te poderoso através da guerra e querer ser capaz de libertar os teus amigos e subjugar os teus inimigos, terás de aprender as artes da guerra. Arte é técnica, tá? No conceito específico da palavra. Junto de aqueles que as conhecem e praticá-las de modo a poderes fazer uso delas quando necessitares. Se queres que o teu corpo seja forte, tens de habituar a submeter a inteligência e exercitá-lo com esforço e suor. No pain, no gain. É isso aí. Conta, pródigo, que a maldade a interrompeu, dizendo, né, o Xenofonte falando, né, que o pródigo está aqui, né, que ele é um ensinamento do pródigo, dizendo: tens consciência, Héracles, de que como é duro e longo o caminho que essa mulher te descreve para chegares à alegria? Eu te conduzirei à felicidade por um caminho mais fácil e breve. A virtude, então, respondeu. A virtude é essa mulher do caminho mais, né, mais duro, né? Desgraça! O que possuis tu de bom? Ou que sabes tu do prazer? Se nada queres fazer para atingir, é que tu nem pelo desejo dos prazeres esperas, porque antes de os desejares já os satisfazestes todo, como antes de teres fome, beber antes de teres sede, arranjas cozinheiras para comeres mais a gosto, procuras, vou mudar aqui de novo, agora um trecho um pouco maior, vinhos caríssimos para beberes com mais prazer, procura-te neve no verão, para dormires com agrado, não te chegam apenas os agasalhos suaves, mas procuras também estrados, né, para as colchas, pois não é por causa do cansaço que desejas o sono, mas por não teres nada para fazer. E forças os prazeres de sexo mesmo antes de sentistes essa necessidade, recorrendo a artifícios e usando homens como se fossem mulheres. É assim que educas os teus próprios amigos, excitando-os durante a noite e fazendo-os dormir durante horas mais produtivas do dia. Mesmo sendo imortal, fostes afastada dos deuses e desprezada pelos homens de bem. Não ouves sequer o mais belo dos sons, o dos teus próprios elogios, nem contemplas o que há de mais agradável para contemplar, porque nunca te vistes a ti própria realizar qualquer boa obra. Aqui dizem, só dar uma pausa, dizem que o
O pródigo ele está fazendo inclusive uma crítica aos costumes da aristocracia grega, porque se vocês perceberam, essa primeira mulher que falou, que é a felicidade da vida prazerosa, ela representa uma aristocracia, né, luxuosa em Atenas, que não trabalhava. Lembra daquele conceito de que o trabalho ele tira a dignidade dos atenienses que precisam só fazer política, discutir filosofia e tal? Dizem que o pródigo, nesse tema, quando ele faz essa crítica a essa mulher, inclusive, uma crítica da mulher da virtude contra a crítica da mulher da felicidade fácil, ele está falando que, na verdade, esses costumes, né, esses costumes de prazer, inclusive de sexo, pertencem só à aristocracia. Não é algo comum para a Grécia como um todo, ou para Atenas como um todo, para a população mais pobre de Atenas, por exemplo. Então, estes costumes, inclusive de relações entre homens e homens, é algo da aristocracia. Há quem diga que ele está fazendo uma crítica nesse sentido também, tá? Deixa eu achar aqui agora. Acho que foi aqui, né? Quem é que poderia acreditar em algo que tu dissestes? Quem é que estaria disposto a ajudar-te se precisasse de alguma coisa? Quem é que, pensando bem, teria coragem de pertencer ao mesmo grupo que tu? O grupo daqueles que, sendo novos, são fracos de corpo e, tendo envelhecido, se tornam débeis de espírito. Os que, durante a juventude, se apresentam nutridos sem esforço, mas que atravessam a velhice dolorosamente alquebrados, envergonhados pelo que fizeram, mortificados pelo que fizeram, correndo para os prazeres durante a juventude e reservando as dificuldades para a velhice. Eu, pelo contrário, atenção, hein? Convivo quer com os deuses, quer com os homens de bem, e nenhuma boa ação, nem divina, nem humana, se realiza sem a minha participação. Tenho mais honra que qualquer outro, quer junto dos deuses, quer junto dos homens, a quem sirvo de guia. A colaboradora estimada dos artesãos, guardiã fiel das casas dos patrões, amparo benfazejo dos serviçais, preciosa auxiliar dos sacrifícios durante a paz, firme aliada dos conflitos de guerra, o melhor elo das amizades. Os meus, aí a última parte, tá? Amigos obtêm prazer na comida e na bebida, sem qualquer esforço, porque não as procuram enquanto não as desejam. O sono também lhes é muito grato do que aqueles que não estão cansados e nem abandonam com pesar, nem por tua causa descuidam o que é preciso fazer. Os novos regozijam-se com os elogios dos mais velhos, e os anciãos rejubilam com o respeito dos jovens. Lembram com prazer o que fizeram no passado e sentem gosto ao realizar as atividades do presente. Graças a mim, são queridos aos deuses, estimados pelos amigos e honrados pelas suas pátrias. E quanto tempo que lhes foi destinado chega ao seu termo. Não cai no esquecimento, no esquecimento desonrados. Antes, revivem para todo sempre, na memória dos binos, na memória dos binos que os celebram. Deste modo, Héracles, filho de nobres progenitores, ser-te-á possível, se trabalhadores com afã, obter a mais abençoada das felicidades. Que é uma felicidade que vai vir por esforço, por trabalho. Então ele está lembrando que o conceito grego, que vai ser muito explorado em Aristóteles, a gente tem vídeo aqui de ética, vem em felicidade, né? A busca por uma vida feliz, com respeito ao próximo, tal, mas feliz para você. Então, o que a gente tem aqui nesse debate, nessa fábula contada aqui por Xenófanes, mas que foi extraída, né, que segundo ele foi contada de fato por Pródico, é que qual é o caminho para buscar a ética? Qual que é o caminho para buscar a felicidade que a gente deve seguir? O caminho da facilidade ou um caminho onde você tem uma verdadeira lição de moral aqui, que é o caminho da virtude, o caminho do esforço, o caminho da honra, né, segundo eles, né? Então, há quem diga, por isso que muitos vão falar que ele se aproxima de Sócrates, né, que Sócrates tem um quê
de Pródico, aprendeu com Pródico, porque debate esses assuntos relacionados à ética, que é bem interessante, né? E ele ensinava, os ensinamentos de Pródico vinham baseados nisso. Qual o caminho a seguir, certo? Eu vou te ensinar a vencer debates, eu vou te ensinar a viver nesse sentido, aprendendo o caminho ético, qual caminho você deve seguir, a escolha que você deve seguir, entenderam? Bom, em relação à religião ou à mitologia, religião e mitologia grega, o que o Pródico vai falar pra gente? Uma questão importante, ele vai relacionar civilização, nós, na civilização, seres humanos, formando sociedades, nossa cultura, à natureza e aos deuses. Como assim? Primeira coisa, para ele, quem são os deuses, né? Quem são os deuses segundo o Pródico? Ele vai falar que os deuses são os 4 elementos, então a gente coloca aí a terra, o ar, a água e o fogo, mais o sol e a lua. Então estamos falando aí de seis pontos importantes que para eles são os deuses. E na concepção do sofista, na concepção do filósofo sofista, os deuses eles são adorados num conceito de praticidade para os seres humanos. Os deuses, a gente adora os deuses, a gente venera esses deuses pensando na praticidade que eles podem usar. Por isso que ele define os deuses aí como os elementos que geram vida e mantêm a vida, certo? E um exemplo bem acho que didático aqui pra gente, que eu posso colocar para vocês, inclusive, eram consideradas ideias bem avançadas para a época, tá? Fiquem de olho nisso. Então ele é um politeísta, né? Logicamente, mas em que sentido? A Terra, um elemento, né, que está ligado à questão dos deuses. Da terra se planta o trigo, você precisa da água, você precisa dos raios solares, e desse trigo se faz o pão, o elemento necessário para a sobrevivência. Os gregos comiam muito pão, né, muito à base de trigo, era uma das bases alimentares. Então, a gente utiliza isso, certo? A gente utiliza desse ponto de vista, os deuses eles são adorados de acordo com as nossas necessidades de praticidade. Reparem que ele é um filósofo, ele é um sofista que pensa muito na praticidade. Quando a gente falou da ética, qual que é a praticidade? Onde isso vai te levar? Quando a gente está falando de deuses, qual que é a praticidade de se adorar deuses? Então ele está pensando na questão da subsistência. E um grande exemplo que a gente tem, por exemplo, no mundo antigo, não necessariamente só no grego, é o próprio mar Mediterrâneo, água necessário para a sobrevivência, porque o mundo grego, se vocês lembrarem, a Grécia, a região da península, né, era pouco fértil, então eles dependiam muito de comércio. O mar Mediterrâneo vem da água e a necessidade. Os ventos que levam os navios gregos, inclusive pelo mar Mediterrâneo, para poder fazer comércio com outras civilizações. O próprio Rio Nilo, se não fosse o Rio Nilo para o Egito, não teria assim, uma formação de uma sociedade, possivelmente de uma sociedade tão forte como foi o Egito Antigo. Certo? Então vocês percebem que ele inclusive pega elementos, inclusive de pré-socráticos, para entender elementos importantes, mas ele está falando de mitologia, tá? Ele não está falando necessariamente de origem da vida, mas ele define isso com um grau de importância. Agora, há quem diga também que Pródico também, por conta de seus ensinamentos, a busca por uma ética, críticas inclusive que ele fez à vida daqueles que preferem ter uma vida mais fácil, basicamente uma aristocracia grega. Há quem diga que ele foi acusado também, ele foi condenado à morte. Olha só a semelhança, inclusive, com Sócrates. Condenado à morte por corromper a juventude ateniense. Olha só, foi condenado à morte em Atenas por corromper a juventude ateniense. Então vocês reparem que há uma semelhança, inclusive, com a própria obra, com o próprio trabalho e vida de Sócrates, né? Mas ele era um cara que ensinava e cobrava nesse sentido para ensinar, e não cobrava pouco, cobrava relativamente bem para poder ensinar sobre esses valores, sobre esses conceitos, visando a vitória em debates também. Por isso que pelos gregos, eles consideravam ele um sofista, certo? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Desculpe a leitura, às vezes eu vou ler no celular, é pequenininha a letra e tal, mas tudo bem. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!